Pessoal, temos Obrigado. mais 25 minutos, nós dividimos a palestra, como o Douglas já fez aqui a introdução. Eu vou trazer agora a aplicação e deixar umas ferramentas para vocês usarem para, na segunda-feira, já melhorar o atendimento da academia de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz especialização, mestrado, doutorado, tudo na área técnica da musculação. Sou apaixonado pela musculação. E aí, no pós-doutorado, eu fui estudar o atendimento, comportamento humano, e dentro do comportamento humano, o atendimento. E hoje o que a gente faz na consultoria é essa fusão da parte técnica do serviço com o atendimento. Eu quero mostrar para vocês e dar dicas de como fazer isso e como melhorar o atendimento, focado em reter mais clientes e gerar lealdade, tá? Pra lá, né? Muito bem. Uma pergunta. A qualidade, pelo que vocês escutaram, Douglas, a qualidade do atendimento influencia a reputação da academia? Sim ou não? Sim. Vocês concordam que academias são reconhecidas pela qualidade do atendimento? Mas também são conhecidas pela má qualidade do atendimento? Então impacta em como a academia é reconhecida. E aí eu faço uma analogia aqui. Se você for a um restaurante e a comida for muito boa, porém o garçom é grosseiro, ou ele demora muito, ou a bebida vem antes da comida e você queria os dois juntos, e você expressou essa necessidade, e se no meio do atendimento ele vai para outra mesa, porque chamaram ele e não termina o seu atendimento, se você fica muito tempo esperando, por exemplo, a resposta é muito longa, pergunto para vocês, pessoal, mesmo a comida sendo muito boa, que é o treino na academia, vocês concordam que pode ser que você não indique aquele restaurante, mesmo a comida sendo muito boa? E mais, pode ser que se perguntarem para você do restaurante, você fale mal daquele restaurante e generalize, lá não é bom. Ou você fale, a comida é boa, mas o atendimento é muito ruim. Já passaram por isso? Então, o atendimento ele não é de, vou focar no atendimento e esquecer o serviço. Não, o atendimento está junto com o serviço. Não tem como a gente dissociar, que os dois fazem parte das atribuições dos professores. Tudo bem, eu trouxe aqui alguns cases de sucesso. E aí, por conta do tempo, já deixo um convite que eu vou apresentar mostrar para vocês aqui, e como nós realizamos e os resultados que surgiram com esse case, e vou passar por outros dois que a gente vai fazer um workshop para vocês aqui, junto com o Fábio Padilha, depois para falar sobre atendimento, e vou deixar o contato aqui e as ferramentas para vocês, tá? Então vamos lá, vamos falar da prática mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Isso. Quais foram, nesses cases de sucesso, quais foram as estratégias adotadas? Aumentar o padrão de atendimento e causar um impacto visual. Denis, o que isso quer dizer? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Como que vocês fizeram isso? Primeiro case, uma academia consolidada desde 1997 em São Caetano do Sul. E aí, estava tudo tranquilo, lotada, R$ 159 a mensalidade da academia. Abriram duas redes de academia, duas lojas de rede de academia próximas, Bluefit e Pano Bianco. O que aconteceu? Começou a cair o número de alunos. O que o dono fez com medo? Reduziu o preço para R$ 99 para competir. O que aconteceu? Ele não melhorou a qualidade do atendimento, não se diferenciou o atendimento dele. Ele contratava o professor, dava a camiseta, explicava como funcionava a academia e colocava para trabalhar. Um atendimento parecido com as redes. E aí ele nos contratou, falou, ferrou, e vieram numa palestra, a gente quer mudar o padrão de atendimento da academia. Junto, uma primeira dica, nós fizemos uma pequena mudança arquitetônica, um projeto da Patrícia Tótaro, todos os meus cases são da Patrícia Tótaro, na arquitetura. Foram feitas pequenas mudanças, isso que eu queria mostrar para vocês. Pintamos todos os equipamentos, trocamos os estofados, mexemos com pintura e layout da academia. Até reduzimos o número de equipamentos para caber mais pessoas na sala de musculação. Impacto visual.
junto com o treinamento dos professores, contratação de novos professores, eles trabalhavam com um professor para cada 30 alunos. Aí nós mudamos para um professor para cada 15, dobramos. E ele apostou na gente que essa estratégia ia melhorar o atendimento. Por quê? Porque aumenta tanto a quantidade de atendimento, de interações, concordam? Se eu tenho 1 para 15 e 1 para 30, eu tenho mais tempo para me relacionar e para entender as necessidades e entregar o que o cliente quer. Vocês concordam? Agora a gente pega academias low cost, e essas duas, nós fomos lá, eles estavam trabalhando na época que nós entramos, com um professor para cada 90 alunos. Eu falei para o Douglas, fácil. Por quê? A gente vai aumentar o número de professores, só que qual era o receio do dono? De investir nos professores e não ter resultado. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Essa é a Aisens, que fica lá em São Caetano. Quanto, Denis, que eles gastaram de reforma? 46 mil reais. Pintando todos os equipamentos, estofado e trabalhando com o visual. Eles não iam fazer uma reforma. E não precisa fazer uma reforma para você aumentar o padrão de qualidade do atendimento, tá? Porém, quando você faz uma mudança visual, o impacto é imediato, mas acaba rápido. Porque a pessoa se acostuma com aquilo. Então isso não vai encantar e gerar desejo de continuar. Essa é uma outra academia que ela foi construída na periferia de São Paulo, numa rua que tinha 2 Smart Fits. E era uma academia de natação que tinha uma quadra. E aí eles nos contrataram para dar consultoria, para montar a academia. E ele falou, tem 450 mil reais e tem os equipamentos já da outra academia dele, que ele tinha tirado, para colocar nessa academia. Fizemos todo o trabalho, a Patrícia Tótaro que fez esse projeto também. E aí nós começamos a implementar. Esse é outro case que eu quero contar para vocês e vou mostrar os resultados de lá. Então notem que teve também um impacto visual, obviamente, mas para isso nós vamos estudar o mercado, eu e o Douglas. E aí nós vamos estudar qual era o modelo da Smart Fit daquela região, porque muda também o padrão de uma Smart Fit para outra. Nós fomos estudar o modelo de entrega da Smart Fit da região. E nós criamos o padrão e a jornada do cliente com base no diferencial da Smart Fit. Com qual propósito das duas academias? De em todo ponto de contato que o cliente tiver, da recepção, pós-venda, né? Mas diariamente, da recepção até o cliente ir embora, todos os pontos de contato foram estudados e nós criamos uma jornada do cliente com mensagens. Pergunto aqui, cliente fechou a matrícula na sua academia. Sejam sinceros, não tem certo nem errado. Quem envia uma mensagem imediatamente após ele fechar o plano? Levanta a mão, por favor. Legal. Quem envia uma mensagem no final da primeira semana? Já cai um pouco. Quem envia uma mensagem no final do primeiro mês? E essas mensagens são importantes? São, não só para manter um relacionamento com o cliente, mas para colher informações da experiência dele. E aí a forma de comunicação é proposta. E hoje em dia está fácil de fazer isso, porque hoje a gente tem os chatbots, né? Esses robozinhos, usando inteligência artificial. Eu tinha um pé atrás, e ainda tenho, com aqueles robôs que eu chamo de mais de burro, né? Porque naqueles robôs tradicionais, você cria um fluxo de mensagens. Eles já são ótimos, porque você automatiza e tira um pouco do tempo de quem vai enviar essas mensagens. Porém, fica claro, né, quando a gente fala com o robô, que dá as opções, 1, 2, 3, 4, que é um robô que você está falando, né? O que evoluiu nos últimos 2 anos? O uso da inteligência artificial. Então hoje você não consegue perceber se é um ser humano ou um robô conversando com você lá. Por quê? Você alimenta esse robô com as informações. E aí nós implantamos isso também para que consigamos manter o contato com os clientes nos pontos de contato que geram satisfação ou insatisfação. Então aqui mais uma imagem do case, e aí depois eu vou convidar vocês para conhecer esse outro case, que é uma academia em Altamira, 130 mil habitantes, no Pará. Uma academia inspirada na Ironberg.
o dono, fã da Ironberg, fez uma cópia da Ironberg. Qual que é a Ironberg? Qual que é a Interfit? A Ironberg Interfit. Hoje a gente também dá consultoria, por isso que eu estou usando a imagem, né, da Ironberg. A gente dá consultoria em atendimento para todas as unidades da Ironberg. Só que elas têm modelo de negócio diferente, estão posicionados diferente. Então essa academia já abriu com um padrão de atendimento. Com um padrão de atendimento de excelência, e a Ironberg está implantando, mas elas não são concorrentes. Esse é o case que eu quero mostrar para vocês depois no workshop, que eu, o Douglas e o Padilha vamos fazer. Tudo bem, vamos para a prática então. Né? Vamos falar agora, como que nós aumentamos o padrão de qualidade do atendimento? 3 estratégias foram adotadas. As básicas, né? São os 3 pilares da nossa consultoria. Treinamento dos professores, formação dos coordenadores e implementação de processos. O Douglas não falou que tem aquele gerente do restaurante que ele fica monitorando o atendimento dos garçons? No nosso caso, quem seria e quem faria esse papel? O coordenador. Então, para o coordenador supervisionar os professores, vocês concordam que ele tem que ser especialista em atendimento? Tem que dominar o modelo de atendimento e o padrão de atendimento? Vamos ver como que a gente faz isso então. Quando a gente fala de treinamento dos professores, a nossa primeira dica é: foque em 2 pilares. O primeiro, atendimento. E como o Douglas falou, a cinesiologia não encanta, mas a gente sabe que os professores estão chegando na academia sem base de cinesiologia. Muitos não sabem executar o movimento. Não estou falando mal dos professores, porque eu sou professor. Então, vocês concordam que cada vez mais os professores têm chegado... Quantas horas eles têm de cinesiologia na faculdade? 40. Dessas 40 horas, tem feriado, prova. Quantas aulas práticas eles têm de cinesiologia? Então, a base é cinesiologia, mas cinesiologia não é um diferencial. É o mínimo que eu tenho que entregar. Agora, o que pode se tornar um diferencial? Atendimento. Tem público específico. Denis, você, quando vai nas academias, precisa de atendimento? Eu treino sozinho. Não preciso. Para eu usar uma academia low price, é tranquilo, eu alugo equipamento. Eu não preciso do professor prescrever treino, me orientar, corrigir. Muitos de nós não precisamos, né? Então, mas muitos clientes precisam. E é esse cliente que a gente vai atacar, aquele que valoriza o serviço e o atendimento de alto valor. Tô bem. Vou mostrar para vocês como a gente faz o atendimento, o treinamento dos professores. Boa, amiga, vamos pro próximo. Vamos. É esse aqui. Você sabe qual que é? Não sei não, hein? O quê? Cadê o professor? Deixa eu perguntar. Tem saco, meu. Cadê o professor? Pessoal, quem aqui lembrou de algum professor quando estava vendo o vídeo? Levanta a mão, por favor. Tem, não tem? Primeira dica, tenha empatia. Por quê? Eu sou professor de educação física. Quando eu trabalhava, fazia mestrado, doutorado, tudo com serviço, tudo estudando treino, eu fazia a mesma coisa. Porque eu não tinha noção e a faculdade não me ensinou a me comunicar com o cliente, a me posicionar na sala, a responder, entender a necessidade do cliente e responder a essa necessidade. Vocês concordam? A gente não tem esse conteúdo na faculdade. Então a primeira dica, tenha empatia para os professores. A segunda, quando vocês forem treinar os professores de vocês, usem essa metodologia, que é uma metodologia associativa. Eu mostrei aqui o padrão
que é o mais frequente. Ficar com o braço cruzado. A gente tem na faculdade, ficar com o braço cruzado é uma postura que demonstra cansaço. Porque não quer dizer que o professor está cansado, vocês concordam? Mas o problema é que na comunicação nós temos um interlocutor. E nós dependemos da interpretação dele. E aí, quando a gente estuda essas posturas, ficar com o braço cruzado é interpretado como cansaço e falta de vontade de trabalhar pelos clientes. Então, a gente minimiza isso, treinando os professores. Aí a gente mostra esse vídeo e, na sequência, a gente mostra um novo padrão de atendimento. Boa, amiga. Vamos pro próximo. Vamos. É esse aqui. Você sabe qual que é? Não sei não, hein? Por quê? Cadê o professor? Deixa eu perguntar. Oi, meninas. Oi, professor. Vi que vocês estão precisando de ajuda. Sim, a gente precisa fazer esse exercício. Agora é o próximo. Claro. Vamos lá, é ali, ó. A nossa comunicação não verbal é tão importante quanto a comunicação verbal no atendimento ao cliente. Imagine você em um restaurante, precisando chamar um garçom. E aí o vê sentado em uma cadeira, conversando com outro cliente. Ou de braços cruzados, vendo o jogo na TV. Ou mesmo mexendo no celular e você ali esperando. Isso provavelmente te geraria insatisfação, porque você quer que as suas necessidades sejam atendidas o mais rápido possível, não é mesmo? A nossa dica é você manter uma postura de prontidão no atendimento. Isso quer dizer olhar para o horizonte, mantendo a visão periférica da sala, observando sempre os clientes para atender rapidamente ao pedido de ajuda, bem como para corrigir a execução dos movimentos errados. E caso você tenha o hábito, assim como eu, de ficar com os braços cruzados ou com as mãos nos bolsos, que é mais confortável, a nossa dica é segurar uma caneta à frente do corpo e atender com essa postura, até que um novo hábito seja restabelecido. No padrão de excelência, também não é recomendado mascar chiclete ou comer durante o atendimento da sala, no seu momento de atendimento na sala. Para evitar o julgamento dos clientes sobre a nossa comunicação não verbal, que a gente sugere manter uma postura de prontidão no atendimento. Somando esses pequenos comportamentos que a gente pode ter durante o nosso atendimento, isso vai influenciar positivamente a percepção de qualidade em relação ao nosso atendimento na sala de musculação. Galera, vamos lá. Metodologia associativa. Eu vou deixar essa ferramenta disponível para vocês, tá? Depois no final aqui. Podem bater foto, mas eu vou enviar para vocês. Essa e outras ferramentas que eu vou mostrar aqui agora na parte final. Vou perguntar para vocês, pessoal. Vocês já chegaram a investigar com os professores de vocês? Quantos professores estão acostumados a frequentar restaurantes e hotéis 5 ou 6 estrelas? Eu e o Douglas, a gente sempre faz essas perguntas. E 98% dos professores nunca frequentaram ou frequentaram uma vez. Como que eles vão aprender sem vivenciar? Como que eles vão aprender se não vivenciaram e ninguém explicou para eles? Por isso que é nosso papel, mostrar isso para eles. Se eles não vivenciaram e ninguém explicou para eles, eles não sabem que existe um padrão de atendimento alto. Quando eu era estudante de educação física, eu comia no McDonald's, Habib's. O padrão de qualidade de atendimento é alto? Não. Mas quando eu me formei, meus clientes iam em restaurantes e hotéis 5, 6 estrelas. Eu nunca tinha ido, mas eles iam. Ou seja, o sarrafo do cliente, muitas vezes, sobre o padrão de atendimento, é maior do que os professores. Agora, Denis, como que a gente treina? Eu mostrei vídeo de um ponto, de um treinamento, mas a gente faz 24 pontos. Sabe aquela lista que o Douglas colocou? A gente trabalha todos aqueles pontos nesse modelo. Mas a dica que eu dou para vocês, quando forem explicar para os professores, mostrem
como eles costumam fazer, sem julgá-los, e apresente uma nova forma. Nós vimos hoje, por exemplo, que dar uma caneta para os professores, quando a gente mostra esse vídeo, muda rapidamente a postura de braço cruzado, né, à frente do corpo, ou a mão para trás. Muda rapidamente. E não precisa ficar segurando na frente. Só dá a caneta na mão dele. Porque na hora que ele coloca a mão aqui, a caneta lembra ele. É o gatilho do que ele precisa mudar. Legal. Agora, como que a gente monitora? Fazendo um checklist. O coordenador, que eu já vou apresentar na formação dele, o coordenador vai para a sala, não é fiscal, ele não está fazendo isso para punir os professores, ele deixa muito claro, numa metodologia humanizada. E aí ele quer ajudar o professor a mudar os comportamentos. Mas para sair do subjetivo, aquele professor atende bem, aquele atende mal, e que o próprio coordenador é influenciado pelo nível de relacionamento que ele tem com os professores, que a gente usa um checklist. Então ele vai, observa o mesmo professor de 2 a 3 vezes no mês, e não precisa ser um professor por vez. Se tem 4 na sala, ele consegue observar os 4, com esse checklist no celular. E aí ele vai atribuindo uma frequência a cada comportamento. Por exemplo, o professor que você está observando, é o nome do professor, a data que você observou, cumprimentou todos os clientes que já estavam na sala de musculação quando ele foi iniciar o período de trabalho? E principal, se apresentou para aqueles que ele não conhecia? Vocês concordam que isso seria o mínimo? Entrei na sala, cumprimento todo mundo, e mesmo na Iron Brag, que bate 300, 280 alunos numa segunda-feira às 7 horas da noite. Isso aqui é gigante. É passar cumprimentando. Aqueles que não conhecem, se apresenta, se coloca à disposição. Prazer, meu nome é Denis. Tudo bem? Como está o seu treino? Está tranquilo? Quem que monta o seu treino? É o professor? Você veio com o treino de fora? Legal. Se precisar da minha ajuda, eu estou atendendo aqui, você pode me chamar. E, se você não se importar, eu vou ficar de olho nos seus movimentos. Posso ficar? Pessoal, isso não muda o jogo? Eu não conhecia ele me apresentando assim? Pergunto, os professores fazem isso? Não. Mas não, de novo, não é porque eles não querem fazer. Porque eles não sabem que precisa fazer isso para o padrão de atendimento deles aumentar. Inclusive, eles conquistarem mais clientes de personal durante o atendimento deles na musculação. Quando a gente explica isso e eles começam a aplicar, eles começam a ver o resultado de conquistar cliente personal. Sabe o que acontece? Eles começam a cumprimentar todo mundo o tempo todo. Se colocar à disposição o tempo todo. Então, faz parte. Para eu ser breve, eu vou mandar para vocês, mas tem 13 comportamentos que o professor tem que realizar para a gente elevar o padrão de excelência. Denis, eles vão assistir os vídeos, tem vídeo para explicar isso o tempo todo. Já viram o professor, agora nas Olimpíadas, olhando a TV? E o atendimento rolando. Outro ponto, só para dar exemplos práticos aqui. Vamos supor que aqui é a sala de musculação e aqui está a cadeira extensora, no canto da sala. Legal? O professor está aqui ajudando o cliente, ó, fazendo aqui. Legal. Se tiver alguém fazendo errado, alguém precisando de ajuda atrás, ele vai ver? Não. Para cada equipamento de musculação, o coordenador ele é treinado para colocar um ponto de auxílio. Inclusive, muitas academias mudam o layout. Agora, se o cliente está fazendo aqui e eu ajudo ele aqui, sabe quanto é aquela alavanca? Eu ajudo, ou aqui, quando eu estou ajudando, eu consigo olhar. Se tiver um cliente pedindo ajuda, eu já só sinalizo. Agora acabou a expectativa dele. Ele vai esperar. Terminou de ajudar? Ô fulano, eu vou só ajudar um cliente e já volto para te ajudar na próxima série e te mostrar o movimento. Vai lá, ajuda e volta. Vocês percebem que até nisso, em cada equipamento, o professor tem que ter um ponto em que ele consiga manter a visão periférica. E a gente ajuda a montar o layout. Vocês podem pensar no layout para isso. Vocês concordam que o layout pode facilitar? Ah, vou colocar um rack de agachamento aqui e a sala aqui. Eu vou ter que ajudar de costas para ajudar no agachamento, não é verdade? Se eu tiver o espelho, eu consigo observar a sala. Se eu não tiver o espelho, eu perco a visão, já que eu não consigo ficar de frente.
Então, quando a gente pensa em atendimento de excelência, todas essas questões práticas são muito importantes. Então, aqui eu mapeei, vou passar para vocês essa lista e uma aula de como utilizar esse checklist para supervisionar o atendimento. Quem que vai supervisionar o atendimento, pessoal? A gente vai a parte final aqui. Deixa eu voltar. Quem que vai supervisionar o atendimento? O coordenador. Para ele supervisionar o atendimento, tem que fazer o seguinte: criar um manual, se vocês forem fazer, dos processos que você quer que os professores realizem, da postura que vocês querem que o professor fique, treinar os professores e treinar o coordenador para supervisionar os professores. Tá? Então, o foco inicial é, primeiro, formar o coordenador em atendimento. Aí ele pode fazer os cursos da Disney, pode fazer cursos específicos de atendimento. E aí eu determinei e formei o professor. Agora eu coloco quais critérios que eu vou utilizar para o atendimento, elevar o padrão do atendimento. E aí o coordenador vai supervisionar. Esse checklist é uma das ferramentas que a gente disponibiliza para o coordenador, para ele supervisionar. Mas não adianta o coordenador ter esse checklist e aí depois ele vai dar o feedback para o professor. Tem dois tipos de feedback. Feedback instantâneo. Eu vi o professor ajudando ali na cadeira extensor de costas, ele acabou, eu chego, ô Gustavo, exemplo, ô Gustavo, naquele equipamento, lembra que nós combinamos? Você estava de costas para a sala. Nas próximas vezes, se posiciona aqui para você conseguir ver a sala. Feedback instantâneo. E a gente também orienta o coordenador, ao final de um mês, 45 dias, dar um feedback individual. E aí o estilo do feedback, vocês concordam? Se eu falar assim, tá errado a postura que você está fazendo. Olha só, pô, desse checklist aqui, você ficou olhando para a TV, ficou de costas para a sala, você não ajudou a organizar a sala, você não expressou proatividade, ajudando os clientes a montar e desmontar os equipamentos. Feedback só de correção. O que acontece entre o coordenador e o professor? Se desconectam. E aí, para isso, qual o modelo que a gente usa? Se você jogar no chat GPT, já sai uma descrição. Feedback construtivo colaborativo. Se vocês perguntarem para o chat GPT o que é o feedback construtivo colaborativo, ele vai responder. Se você falar como aplicar esse feedback, esse modelo, esse estilo no atendimento, ele vai te dar as dicas. Basicamente, para eu resumir aqui por conta do tempo, imagina um hambúrguer. Tem o pão embaixo e o pão em cima, correto? O pão embaixo e o pão em cima são os elogios. E o do meio, os pontos de correção. Então, eu vou passar para vocês também um link de como usar esse feedback construtivo colaborativo, tá? Resumindo, começo a sessão de feedback individual elogiando. Elogiando o quê? Os pontos que o professor fez bem. Legal? Quando eu elogio, como começa a sessão? Energia alta. Parabéns, Gustavo. Dos 13 comportamentos, você está fazendo bem 9, 10 comportamentos. Esse. Olha como muda. E ele é construtivo colaborativo. Tem alguns pontos que eu observei aqui no seu atendimento e eu queria saber a sua opinião se minha observação está adequada. Eu observei que na hora de ajudar os clientes, você fica de costas para a sala. Algumas vezes. Eu observei que você, quando entra na sala, costuma ir para o balcão e não se apresenta para os clientes. O que você acha disso? Aí ele vai dar a opinião dele. E aí ele participa da construção. É diferente de falar, ó, tá errado ficar de costas para a sala, tá errado entrar e não fazer. Vocês percebem? Ele começa a participar, ele pode, você respeita a autonomia dele, ele pode se expressar naquele momento. E aí você termina a sessão como? Agradecendo pelo tempo, elogiando os pontos que ele faz no serviço, termina com elogio. Sanduíche. Juro que eu vou passar rapidinho aqui, tá? O outro ponto, implementar processos que aumentem a eficiência do atendimento. Vocês viram que o Douglas falou de setorização? Não é comum ter problemas de rodas de conversa, pessoal? Sim ou não? O professor fica em roda de conversa? Juntou ali e tal, ninguém pedindo ajuda, eles se juntam. Ou o professor fica muito tempo conversando com o mesmo cliente.
Ou ficam todos os professores na mesma área da academia? Se isso acontece, é porque não tem setorização eficiente na academia. Porque se a setorização for eficiente, o que é a setorização eficiente? Ter pontos de parada. Então os professores, quando eles vão parar, eles têm ponto de parada. E eles circulam naquela área que eles estão. Se um professor que está lá naquele outro ponto de parada acompanha o cliente e vem para onde eu estou, o que eu faço? Vou lá para a área dele. Isso a gente chama de setorização e movimentação do professor por fluxo contínuo. Ou seja, eu não fico só no peso livre o meu período todo. Esse modelo que eu fico no peso livre o tempo todo, ele fica no membro superior, ele fica no inferior, tudo isso, esse é a setorização com ponto fixo. Cada um cuida de uma área. O cliente estava lá, fazendo o peito lá com ele, terminou e vem aqui fazer rosca direta na área de peso livre comigo. O professor vem, no padrão de excelência, acompanha, me apresenta, Denis, continua o treino dele, está aqui o treino dele, e aí eu vou e continuo. Legal. Esse modelo pode ser eficiente. Eu, particularmente, gosto do primeiro modelo, que é estabelecer pontos de parada. Um ponto de parada é aqui na região do peso livre. Outro ponto de parada, membro superior. Outro ponto de parada no cardio. Outro ponto de parada na entrada. Eu gosto disso. E aí os professores ficam atentos um ao outro. Se o professor da entrada acompanhou o cliente e veio para a minha área, o que eu faço? Eu vou para lá. Para quê, pessoal? Para garantir que todas as áreas tenham atendimento. Para ficar muito claro isso, imaginem um restaurante, todos os garçons do lado direito do restaurante. Se alguém precisar fazer um pedido aqui do lado esquerdo, pode ser que os garçons não vejam, concordam? Pode ser que demore para responder a pedido do cliente. Então, processos. Entrar na sala, cumprimentar todos os clientes que conhece e se apresentar para os clientes que não conhece, isso pode ser criado como processo. Tá? Então, treine os professores, forme o coordenador e implemente processos. Eu estou dando exemplos aqui, mas notem alguns, né? Primeiro, formação dos coordenadores, para ele supervisionar o atendimento dos professores. Depois, ele é formado para dar feedback construtivo colaborativo. Depois, para ele ajudar a academia a escolher o melhor modelo, porque não tem um modelo que valha para todas as academias. Porque o layout é diferente, os clientes são diferentes. Então, setorização customizada, que a gente chama de eficiente. Implantação de anamneses que conheçam o histórico do cliente, que não é comum. É outro processo importante. A gestão do fluxo de clientes, que o Douglas falou, né? Anotar numa planilha em cada horário. Quantos clientes tem às 6 da tarde, da noite, né? 30 clientes. E às 7? 40 clientes. E às 8? 60 clientes. Exemplo. Monitorar isso. Para quê? Esse monitoramento que vai te dizer a proporção de clientes para professores. Se eu tenho 60 alunos e um professor, 1 para 60. Mas quando começou, naquele horário, tinham 25 alunos. Era 1 para 25. O professor dava conta. Aumentou o número de alunos, mas eu não aumentei o número de professores. Ficou 1 para 60. Consigo entregar com excelência 1 para 60? Não. Denis, qual que é a proporção ideal para atendimento de excelência? Para dar tempo e qualidade de atendimento? 1 para 15 a 20. A gente está na Biorritmo. A Biorritmo trabalha com um professor para cada 15 alunos. Do mesmo grupo da Smart Fit, que trabalha, mesmo proprietário, com um professor para cada 60 alunos. Qual dá mais dinheiro? Smart Fit. É um ótimo modelo de negócio, mas ele não é fundamentado na excelência do atendimento, concordam? Resultados, para a gente finalizar aqui. Vamos lá, acompanha comigo, vê se faz sentido. O que a gente encontra quando a gente implanta o padrão de excelência? Redução da discrepância do padrão de atendimento de professores. Não é comum um professor atende muito bem e outro atende mal? É muito comum. Por quê? Porque ninguém foi treinado. Aquele que atende bem, geralmente, já veio com as características de atendimento.
Então, quando você treina e padroniza, você diminui a discrepância. O cliente não percebe tanto a discrepância. Reduz o esforço, que é um esforço do caramba. Eu sou gestor de academia, né? É um esforço do caramba treinar professor e manter um processo. Mas se eu quero fidelizar e gerar lealdade, eu tenho que ter esforço. Mas quando você coloca um padrão, reduz o seu esforço. Aumenta o número de promotores. Aumenta a reputação como consequência. Esses 3 cases que eu mostrei, o NPS dos 3 cases após a implantação de um padrão de excelência é notas 9 e 10, acima de 85%. Todas as academias têm acima de 85% de 9 e 10. Então invista, os clientes valorizam. Vai para cima, treine os professores, se você for gestor, estuda os padrões de atendimento, tem muita coisa na internet, né? Peça para a gente material, a gente envia para vocês. Isso gera lucro, vocês vão ver, porque aumenta a reputação, melhora a reputação, reduz as reclamações com atendimento, obviamente. Com isso, com tudo isso, aumenta o LTV, que o Douglas falou, que é o tempo que o cliente passa pagando a sua academia e recomprando produtos. Consequência disso, aumenta o ticket. Essas 3 academias. Olha só, pessoal, eu não estou fazendo isso para vender, não. Tem os dados, pode conversar com os donos e tal. Mas é fato, em qualquer setor, não é só em academias, restaurante, hotéis. Quando a gente aumenta o padrão de atendimento, a gente consegue aumentar em até, com margem superior, a 50% o valor do ticket. Aquela academia que era 99, hoje, depois de implantar o padrão, está a 179. Perdeu clientes? Não. E mesmo se perdesse, teria menos clientes, só que de 99 para 179, 79% de aumento do ticket. Só que quando as pessoas são bem atendidas, o Douglas mostrou os dados, as pessoas pagam geralmente de 30% a 50% mais. E a gente vai testando os preços. Não quer dizer que o cliente que já está, que a gente vai aumentar 50%. Porque aí é reajuste abusivo. Aí a gente tem que seguir PCA, IGPM, mas para os novos que a gente aumenta. Aumento da taxa de renovação. Essas 3 academias que eu mostrei têm uma taxa de renovação superior de planos, né? Não de recorrência, de planos superior a 65%. A média do mercado de musculação, e o que é indicado, é 55%. Por quê? Porque até então sempre se investiu em vendas e não se investiu em atendimento e retenção de clientes. E para finalizar, trazendo agora a questão de interação, porque envolve interação humana, eu finalizo dizendo, pessoal, o atendimento, ele tem um princípio básico quando tem interação humana. Quando é autosserviço, a pessoa preenche os dados ali no totem e tal, não. Mas quando tem interação humana, professor-cliente, gerente-cliente, né, coordenador, professor, quando tem interação humana, isso vale talvez para todas as áreas da vida. Quem é casado vai entender o que eu estou dizendo aqui. Princípio colaborativo. Jogue, para lembrar, jogue frescobol e não jogue tênis com seu cliente. Embora os dois tenham 2 jogadores, 2 raquetes e uma bolinha, o espírito, os princípios são diferentes. No tênis, quando que você ganha ponto? Quando o outro erra e você acerta. Se o outro errar, você aponta que está errado. Você tem um adversário, é um jogo competitivo. Sabe relacionamento, ficar competindo, quem está certo, quem está errado? Só que tem um outro modelo de relacionamento, segundo Rosenberg Marshall. Um psicólogo que criou o termo comunicação não violenta. Que é jogar frescobol. Estou ali na praia jogando frescobol. Também tem competição. Só que o princípio do jogo é totalmente diferente. Quando que eu ganho ponto? Quando ambos acertam. E aí eu não tenho adversário, eu tenho um parceiro. E sabendo que eu tenho um parceiro que é um ser humano, eu sei que ele vai errar. E quando ele errar, o cliente errou na dieta, faltou no treino. Como que eu me posiciono? Como um parceiro. Se ele errar, eu tento corrigir. E isso acontece no princípio. Exemplo prático. Cliente faltou 2 semanas. Vê se faz sentido. Qual que é o seu nome? Gerson. Ô Gerson, faltou 2 semanas. Você não quer hipertrofiar? Pô, se você não vem assim, não tem resultado. Por que você não veio? Vê se muda. O Jefferson entrou de novo. Princípio colaborativo. E aí, Jefferson? Pô, senti sua falta, meu.
como que você está para treinar hoje? Bora treinar? Aí ele vai treinar. No caminho eu pergunto, me conta aí, como foram suas últimas 2 semanas que ele faltou? Como foram suas últimas 2 semanas? Aí ele vai soltar a resposta. Mas qual a diferença do primeiro para o segundo? Eu usei habilidades de comunicação no segundo, para finalizar. No primeiro, e aí, por que você faltou? Eu foquei aonde? No erro, na falta. Por que você não veio? Tentei punir. Pra, talvez ele mudar o comportamento. Assim você não vai ter resultado. Precisa hipertrofiar, precisa de frequência, disciplina. No segundo, ô Jefferson, que bom que você veio hoje. É acolhedor, pessoal? Sim. E empatia, eu preciso entender o porquê que ele não veio. E aí, me conta, como foram suas últimas 2 semanas? Muda, pessoal, da pergunta, por que você não veio? Muda. O porquê, a resposta é sempre uma justificativa. Então, ele expressa julgamento. Então, quando a gente fala de treinamento de professores, é treinar comunicação, postura, focar no processo seletivo, no estilo de comunicação do professor, que é chamado de soft skills. Então, dei quase em apneia inspiratória, né, a palestra. Deixei meu contato aqui. Vocês, usando aqui, vão cair nas minhas redes sociais ou no meu WhatsApp. Pode mandar, eu vou passar para vocês um link com o checklist e com 2 palestras sobre como usar o checklist e dar o feedback positivo, tá? Amanhã eu vou estar aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, amanhã de manhã, estou à disposição. Espero que tenha colaborado nesse pouco tempo. Eu falaria aqui até amanhã. Obrigado, pessoal.